E aí o versículo 37 continua. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Esse versículo aqui é muito interessante, irmãos. Porque é um dos grandes ensinamentos que a gente tira dessa história. Que para Deus não há impossíveis. Por que o anjo diz isso? Que para Deus não há impossíveis em suas promessas. Ou seja, Deus não conhece essa palavra, impossível. Não faz parte do dicionário dele. Isso não existe para ele, isso existe para nós. Nós é que geralmente, por causa da nossa incredulidade, ao vermos as dificuldades da vida, nós pensamos, é impossível. Às vezes a gente até imagina que é vontade de Deus para nós. Às vezes Deus até já falou que ia ser assim na nossa vida, que Ele ia fazer algo, que ia ser dessa maneira, que Ele ia nos dar algo, mas a gente pensa, é impossível, não tem condições. Frequentemente a gente age assim e diz, não acredito que isso vai acontecer, é impossível isso acontecer, não tem condições, né? Não tem lógica, não vai dar, as circunstâncias estão mostrando ao contrário, está tudo ao contrário, eu não estou vendo sinal nenhum, está tudo dando errado, não está acontecendo nada, eu não estou vendo nada mudar. Mesmo eu achando que isso é vontade de Deus, mas eu acho que é impossível, eu acho que não vai acontecer. Muitas vezes a gente se vê dessa maneira, nessa incredulidade, porque essa palavra impossível está no nosso dicionário. Mas para Deus não existe isso. Irmãos, nós temos que colocar no nosso coração que Deus é o Senhor soberano de tudo e de todos. Não existe nada que Ele não possa fazer. Como diz o próprio Deus, por acaso a minha mão está encolhida? Deus não está com a mão encolhida. Deus não está com o seu poder limitado. Não existe nada que Deus não possa realizar. Deus pode fazer tudo. Deus pode mudar qualquer situação. Deus pode realizar qualquer coisa que Ele queira. Deus pode nos levar aonde Ele quiser. Deus pode nos tornar no que Ele quiser. Deus pode nos dar o que Ele quiser. Deus pode nos tirar da situação que Ele quiser. Deus pode fazer o que for da sua vontade, embora pareça impossível para nós. Porque Deus é um Deus que não conhece o impossível. Como o anjo disse, não há impossível para Ele em todas as suas promessas. Ou seja, aquilo que Deus promete, aquilo que Deus fala, Ele faz. A palavra de Deus, ela é um fato, ainda que a gente não veja ainda tendo se concluído, mas a palavra de Deus, toda a promessa de Deus é um fato, é algo que já está destinado a acontecer, que nós simplesmente recebemos pela fé. E ainda que a gente não tenha recebido alguma promessa pessoal de Deus, ainda que Deus não tenha falado para você, eu vou fazer isso na tua vida, vai ser dessa maneira, mas nós temos que aprender, irmãos, a descansar em Deus, sabendo que tudo aquilo que for de Deus para nós, vai ser. Aquilo que Deus tem para nós, vai acontecer. A gente não precisa viver aflito, preocupado com o dia de amanhã, pensando, meu Deus, será que vai ser assim? Será que não vai ser? Nós temos que pensar o seguinte, se Deus quiser que aconteça, vai acontecer. Nós temos que descansar nessa certeza de que mesmo que pareça impossível, se for de Deus, vai ser. Se for para acontecer, vai acontecer. Se for para ser seu, vai ser. Se não for, não vai. Mas Deus vai realizar toda a sua boa vontade na nossa vida. Se assim Ele quiser. Se for da vontade dEle. E se assim também nós nos colocarmos diante dEle para permitir Ele realizar aquilo que Ele deseja na nossa vida. Não há impossíveis para Deus. É uma das coisas que a gente aprende nessa história. Porque duas coisas impossíveis acontecem aqui. Isabel, que era idosa e estéril, engravida.
e engravida de nada mais nada menos do que o maior profeta que já teve, que foi João Batista, e foi aquele que veio para abrir o caminho para o Senhor, para vir adiante do Senhor. E outra coisa miraculosa que acontece, a Virgem conceber, que era Maria, ela ter um filho. Quem é que poderia imaginar uma coisa dessa? Ou seja, não existe impossível para Deus. É isso que Deus está querendo mostrar aqui. Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer. Por mais que o homem possa pensar que aquilo ali não tem como acontecer. Isso não existe para Deus. Não existe impossibilidade para Deus. Louvado e exaltado seja o seu nome.